circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Adoremos ao Senhor, não importam as circunstâncias. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas adore ao Senhor de todo o seu coração. Dedique a Ele este culto de louvor, de entrega de nossas vidas, que o Senhor, Ele tem uma resposta para nós. E eu creio que Ele tem uma resposta para o teu coração, para a tua pergunta, para o teu questionamento, para o teu sofrimento, para aquilo que você estiver precisando. O Senhor, Ele tem uma mensagem para nós nesta noite. Então, adore ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos cantar os hinos que estão em nossa ordem de culto. Com grande alegria que nós estamos aqui para louvar o nosso Deus nesta noite. Mas eu quero convidar os irmãos para cantarmos o hino 368. Não está no boletim. Cantor cristão, fala confiança. 368. Sou em ti confio.
7 e 8. Cantai. O meu coração sofrerá, descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos do amor, do Pai que do mal me chamou. Nos astros, espaço no céu, na lua, no plano claro, eu leio um poema de Deus que o pó das nuvens no livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e cantos celestes escutei, os anjos falando Jesus. Os males do mundo venei, por isso vimos a cantar, com Deus para sempre estarei, e com Jesus ao meu Façamos a leitura bíblica do livro de João, capítulo 17, versos de 1 a 5, como está aí no Data Show. Eu gostaria de pedir que o coro lesse juntamente comigo. E os irmãos lerão onde diz congregação. Vamos lá? Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Vamos orar neste momento. Irmã Valéria, dirija a Deus em oração. Oremos.
Senhor nosso Deus, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos louvores, meu Pai. Ó Deus, que venha trabalhar nos corações dessas pessoas que não te conhecem, meu Pai, que não enxergam o teu coração, meu Jesus. Venha estar também com as pessoas que estão visitando a nossa casa, meu Pai. Venha abençoar cada um de nós, cada família aqui presente. É tudo que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir que só os nossos visitantes permaneçam de pé por alguns instantes, para que a nossa igreja possa conhecê-los. Temos hoje um bom número. Chegar na minha, aqui, isso, os irmãos que estiverem ao lado, por favor, apertem a mão dos nossos visitantes. Carlos Antônio Bezerra, Maria da Paz, aonde estão? Isso ali, sejam bem-vindos. Larissa Marques, ali atrás, seja bem-vinda também, minha irmã. E Claudenice Maria dos Santos, foram os nomes que chegaram, sejam bem-vindos. E todos os que aqui chegaram também, todos os visitantes e todos nós. E aos visitantes, a nossa igreja diz em uma só voz o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, podem se assentar. Também damos as boas-vindas aos irmãos que não puderam estar aqui fisicamente conosco, mas que estão acompanhando, adorando ao Senhor, também em suas casas, por meio da internet. Sejam também bem-vindos a este culto, a casa do Senhor. Meus irmãos, vamos adorar ao Senhor, entregando a Ele uma parte daquilo que Ele tem nos abençoado, com os dízimos e com as ofertas. Os nossos diáconos podem vir à frente enquanto ouviremos uma canção com a nossa irmã Marla. Oremos. Santo e eterno Deus, te damos graças, ó Deus, por mais um culto aqui na tua presença, ó Deus. Que o Senhor venha estar, ó Deus, recebendo cada momento desse culto, ó Deus, cada momento de louvor e adoração que vem sendo prestado exclusivamente ao Senhor, ó Deus. Recebe também, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por cada dízimo, cada oferta, ó Deus. É um pouco, ó Deus, do que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que nós vamos retribuir nesse momento, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Continua falando conosco durante essa noite. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer das nossas dificuldades, do nosso deserto, uma forma de uma estratégia para aproximarmos mais de Deus. E às vezes a gente até busca mais a presença de Deus nesses momentos. E até mesmo alguns acabam se desviando, né? Pelos problemas. Mas vamos nos desafiar a estarmos colocando esse propósito de sempre nas tentações a gente não desanimar, a gente confiar e fazer disso de estratégia e não desistir e estar mais perto do Senhor ainda, amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um lugar onde vou. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, te adorar é o que sustenta-me
de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, pois o Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, pois o Senhor está cuidando de mim. Oh, oh, oh. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Porque toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. E a gente não precisa fazer muito para adorar a Deus. A gente só precisa dar todo o nosso coração. Você não precisa ter uma voz bonita. Você não precisa ser rico. Você não precisa de nada. Você só precisa ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Então louvado seja Deus pelas pessoas que se colocam à disposição para louvar o Senhor em meio a qualquer circunstância. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque chegamos aqui em segurança, Deus, a Tua casa de oração, Pai. Obrigado porque grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres, Deus. Continua, Senhor, realizando grandes coisas no meio do Teu povo, Pai. Peço ao Senhor, Deus, que através da mensagem, das orações, dos cânticos, que hoje haja transformação, Senhor, aqui nesse lugar. Que almas possam chegar ao Teu conhecimento, Senhor. Aqueles que
estão longe possam se voltar ao Senhor, te buscar, Deus, enquanto é tempo, Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, Deus, tem misericórdia do teu povo. Muitas vezes, Senhor, de coração duro, a tua palavra nos incomoda hoje, Senhor. Eu te peço, por favor, Pai, para que nós possamos sair pelo menos diferentes, Senhor. Nos ajuda durante a semana, nas batalhas que venhamos a travar, Senhor. Nos ajuda a dar testemunho de Ti, Pai, qualquer canto, trabalho, em casa, para a família, na faculdade, onde quer que a gente esteja, Senhor. Venhamos estar testemunhando de Ti, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, sejam todos bem-vindos no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui nessa noite para agradecer a Deus as grandes bênçãos da sua palavra sobre nossas vidas. O que Ele tem feito por nós, nós desejamos que Ele faça com cada um aqui presente. Irmãos, está entre nós Euder Fernando e Janaína Albuquerque. Onde estão os irmãos, por favor? Se apresentem para que a igreja os conheça. Fique de pé, por favor. Euder e Janaína, sejam bem-vindos. Irmãos aí de próximo, queiram cumprimentá-los, dizer da nossa alegria em recebê-los nessa ocasião. E outros irmãos que estão presentes também são bem-vindos. E está entre nós Dona Terezinha. Onde está ela? Muito bem, fica de pé, por favor. Daniele e Patrícia e Gugu. Wittenberg. Isso. Sejam bem-vindos. Eles estão acompanhando o pastor Maurício Bonfim. E ele vai nos trazer a palavra de Deus nessa ocasião. Eles estão, irmãos, trabalhando ali na igreja presbiteriana de Casa Caiada, mas eles são batistas e estão ali passando uma chuva, ajudando os presbiterianos, né? Dando uma força. Mas hoje eles vieram aqui nos trazer a palavra de Deus. Pastor Maurício, o senhor tem a palavra, pode vir aqui, pastor. E é uma alegria para nós recebê-los e ouvi-lo, porque Deus tem falado ao coração do irmão, com a sua digna família, e nós sabemos que Deus tem falado ao irmão, porque a família está junta, porque a família tem crescido na graça e no conhecimento de Jesus. Então nós sabemos que Deus tem falado ao irmão. Por isso que eu convidei o irmão para dar uma palavra para nós hoje à noite, tá certo? Vamos ouvi-lo. Com certeza Deus fará grandes coisas por nós. Seja bem-vindo. Tem uma água aqui, se você quiser. Toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos concedendo para estarmos aqui nesta igreja. Uma igreja que nós já visitamos em outras ocasiões, tivemos a alegria de participar de cultos, assim como este. E agora, a convite do pastor Edivan, estamos aqui com a incumbência de transmitirmos a palavra de Deus nesta noite. Sinto-me, de certa forma, em casa, viu, pastor? Porque aqui eu conheço alguns irmãos, algumas pessoas, a irmã Valéria, né? O seu esposo, o irmão Tarcísio, seu filho, Bruninho, né? Que trabalha também exercendo o ministério da música ali na Igreja Batista do Arraial, na Avenida Norte. Alguém que já esteve também em nossa casa. E outros irmãos que tivemos o prazer,
a alegria de conhecer aqui nesta igreja. Temos também, da parte da minha esposa, a irmã Terezinha, alguns parentes, né? Temos um irmão da cunhada de Terezinha que está aqui nesta noite. Eu peço que ele fique de pé com a esposa. Está ali atrás, né? Aquele casal abençoado que Deus trouxe também para esta igreja. Há 3 anos que eles participam aqui desta congregação. Enfim, podem sentar. Eu sei que Deus, Ele preparou esta noite para estarmos aqui, para sermos o transmissor de sua palavra, pois eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração aqui neste lugar. Eu peço apenas que você preste atenção àquilo que Deus tem para lhe dizer. Você que já faz parte desta igreja, aqueles que estão aqui e que também ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para falar ao seu coração nesta noite. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a todos para de pé lermos o texto, onde estaremos baseando a mensagem desta noite no Salmo de número 90. Todos de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Salmo de número 90. Do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós te pedimos, dá-nos entendimento da tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes, os nossos corações, e que possamos sair daqui transformados, não como nós entramos, ó Senhor, mas conforme o teu propósito, a tua santa e soberana vontade, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, nós temos aqui um dos mais belos salmos da Bíblia Sagrada. Um salmo que fala do contraste que existe entre a eternidade de Deus e a transitoriedade da existência humana. Um contraste que fica bastante evidente através da leitura desses versículos que nós acabamos de ler. Um contraste que mostra a fraqueza do homem e mostra também a providência de Deus. É um salmo poético, através de uma linguagem interessante, através de uma linguagem muito bonita, mas que demonstra a verdade da existência humana quando confrontada com a verdade da existência divina.
quando confrontada com a eternidade de Deus. Conta-se que, certa vez, um garoto, ele se dirigiu até o seu professor e perguntou o que era eternidade. E aquele professor, preocupado com a resposta que daria ao seu aluno, ele por alguns segundos pensou rapidamente na resposta que daria ao seu aluno. Ele disse o seguinte: pense numa pedra 3 vezes maior do que o mundo inteiro. A cada 100 anos, ele continuou falando para o aluno, a cada 100 anos, milhares e talvez milhões de passarinhos pousam naquela pedra e amolam ali naquela pedra o bico, o seu bico, a ponta dos seus bicos. Quando aquela pedra começasse a não mais resistir e deixasse de existir, teria se passado 1 segundo na eternidade. Uma resposta muito interessante que aquele professor dera para o seu aluno para tentar mostrar a diferença que existe entre as coisas transitórias desta vida em contraste com aquilo que é eterno. E quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber que essa era a intenção também de Deus, através do salmista, mostrar-nos que nós somos seres finitos. Mostrar-nos assim que nós somos seres que um dia deixaremos de existir. E, meus amados, nesta passagem bíblica, nós podemos assim fazer várias abordagens nesses textos que nós lemos, nesses versículos de 1 a 10, por que não dizermos todos os versículos do Salmo 90, nós podemos aqui tirar lições importantes para as nossas vidas. E nós podemos notar que, de acordo com o texto, a vida terrena, com todos os seus cuidados, ela muitas vezes não nos permite pensarmos naquilo que é eterno. Muitas vezes não nos permite pensarmos em Deus como sendo um ser eterno. E o homem, seja ele jovem, seja ele idoso, seja ele culto ou indoto, rico ou pobre, ele precisa lembrar-se de onde veio. Ele precisa lembrar-se da sua origem. Ele precisa lembrar-se de que a vida não se limita ao tempo em que nós andamos sobre este mundo, sobre esta terra. De maneira que é preciso nós pensarmos na eternidade. Era essa a intenção daquele professor quando explicou para o aluno o que era eternidade. É essa a intenção de Deus também aqui nesse texto, mostrar-nos que é possível termos uma vida eterna. É possível termos uma esperança de vivermos eternamente na presença de Deus. A Bíblia nos revela que Deus é eterno. Entre os seus atributos, ou dentre os atributos de Deus, como justiça, amor, bondade, nós temos justamente o atributo divino dele se apresentar na Bíblia, através da sua santa palavra, como sendo um ser infinito, como sendo um ser eterno. E nós sabemos que ser eterno significa não ter começo e nem fim. E aqui nós temos um dos conceitos de eternidade. Talvez seja uma tarefa muito difícil para pastores, para teólogos, para professores de escola bíblica dominical, tentar definir o que vem a ser eternidade. Mas uma coisa é certa, nós podemos ter a certeza de que lá na eternidade, após a nossa morte, nós poderemos estar na presença de Deus. Eu falo nós poderemos, amados, porque a eternidade não diz respeito apenas a termos esperança de vivermos eternamente na presença de Deus, mas existe o outro lado da moeda. Existe o outro lado da história. E nós sabemos que a eternidade, ela se subdivide em 2 partes. Eternidade com Deus e eternidade sem Deus. E o tema da eternidade aqui nesse texto nos remete também a outros temas, como céu e inferno, como vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. Ou seja,
a eternidade, ela precisa ser pensada e repensada por nós diariamente. Apesar da nossa finitude, apesar de sermos seres finitos, seres limitados, como de fato nós o somos. E eu quero refletir juntamente com vocês, aqui nesta noite, a respeito da eternidade, fazendo algumas perguntas que irão nos levar a refletir de uma maneira mais detalhada sobre essa questão da eternidade. A primeira pergunta é a seguinte: eternidade, mito ou realidade? Que resposta nós daríamos a essa pergunta? De que maneira você pensa a eternidade? Qual a concepção que nós temos a respeito da eternidade? Será que é algo que está no âmbito da mitologia? Ou será que nós a enxergamos? Será que em nosso conceito a respeito dela nós podemos defini-la como sendo algo real? O mito, como nós sabemos, é algo que não tem existência real. É aquilo em que nós não podemos jamais crer. É uma utopia, diferentemente daquilo que é real, diferentemente daquilo que é realidade. O real é tudo aquilo que existe, que é verdadeiro. Né? Basicamente, definindo um termo e outro, seria justamente isso que nós dissemos aqui. Mas, no mundo em que nós vivemos, existem muitos mitos, né? Existem muitas lendas, existem muitos contos, muitas fantasias, que nada tem a ver com a realidade que nós assim conhecemos de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que a eternidade é um mito. Muitas pessoas negam crer que a eternidade seja algo real, de acordo com a palavra de Deus. Mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que afirma que a eternidade está dentro de nós, está dentro dos nossos corações. Existe um texto muito interessante lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo número 11, que nos revela essa verdade. Se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto, constate aí o que diz a palavra de Deus nesse texto, onde o escritor sagrado, ele declara-nos que Deus colocou dentro do homem, no seu coração, a eternidade. Que coisa interessante, sabermos que Deus, ao nos criar, preocupou-se com isso, em colocar dentro de nós esse anseio, esse desejo por tudo aquilo que é eterno. Então o ser humano, ele tem dentro do seu coração a eternidade. E Deus nos dá essa certeza, mostrando-nos assim que a eternidade é algo real, através do seu Filho. Através de Jesus, que nasceu, que viveu, que morreu e ressuscitou por nós, dando-nos a certeza de que um dia nós estaremos eternamente na presença do Pai. E ele, com muita propriedade, lá em João capítulo 11, versículo 25, o Senhor Jesus, ele declarou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Observe que aqui nós temos nas palavras do Mestre a eternidade sendo declarada de uma forma muito clara, de uma forma muito aberta por Jesus. E meu querido, se não houver eternidade, se não houver uma vida após a morte, nós podemos pensar como aqueles que no Antigo Testamento pensavam, como está lá em Isaías, capítulo de número 22, versículo 13, quando muitos diziam assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Uma visão muito limitada da vida, uma visão muito restrita da existência humana, quando na verdade a nossa vida vai mais além. Existe uma esperança cristã, existe uma esperança de uma vida eterna na presença de Deus. Então a primeira pergunta que nós fizemos, ela permanece. Para você, a eternidade é mito ou é realidade? É uma fantasia ou é algo utópico? O que é que você pensa a esse respeito? Nós sabemos que a crença na eternidade é uma crença muito antiga. Desde a antiguidade, as civilizações mais antigas, dentre elas a civilização egípcia,
já se acreditava que após a morte existia uma esperança. Era a crença na ressurreição, era a crença na imortalidade da alma. E por esse motivo, os egípcios, eles embalsamavam os seus mortos. Eles acreditavam que um dia aqueles haveriam de reviver. A crença na eternidade também, ela está presente nas páginas do Antigo Testamento. Nós temos lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, o profeta Daniel dizendo e afirmando que todos aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está lá na palavra de Deus. E nós sabemos que várias outras pessoas, não apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas pessoas que não estavam diretamente ligadas à Bíblia, na sua formulação, também acreditavam na eternidade. Um exemplo disso eram os gregos. Homero, que foi um grande poeta da Grécia, ele trazia no âmago, ou seja, no centro dos seus poemas, a crença na imortalidade. E os gregos, eles tinham uma profunda reverência pelos mortos. Eles acreditavam também na eternidade, eles acreditavam na imortalidade da alma. Mas é na Bíblia Sagrada, e aqui eu quero chamar a sua atenção neste momento, é na palavra de Deus que nós encontramos o ensino e também a realidade de uma vida eterna. A certeza de que nós poderemos viver lá nos céus na presença do Pai. A Bíblia mostra-nos que a vida eterna não é um mito, ela é real. Nós sabemos que o apóstolo Paulo também escrevendo sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Somos os mais miseráveis de todos os homens na face da terra. E lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o escritor sagrado também afirma que o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amados, a eternidade não é um mito. A eternidade é algo real. Não é uma utopia. Mas a segunda pergunta que eu quero aqui também lançar para os amados irmãos é o seguinte: a eternidade para você é uma aventura ou uma desventura? A palavra aventura significa felicidade, significa bênção. A palavra desventura é o contrário, né? É infortúnio, é infelicidade, é tudo aquilo que traz insegurança, que traz medo na vida das pessoas. E eu pergunto novamente, a eternidade para você, você tem como algo que vai lhe trazer felicidade, porque você pode desfrutá-la aqui, neste mundo, visando a eternidade com Deus lá nos céus, ou você pode já rejeitá-la também. E ao rejeitá-la, muitas pessoas levam uma vida triste, uma vida sem sentido, sem razão de ser, porque não conseguem entender que este é o desejo de Deus, que essa é a vontade do Pai, que nós nos apropriemos daquilo que já está dentro de nós, daquilo que está dentro dos nossos corações, como diz Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no seu coração, meu amado, e você precisa crer nisso, você precisa entender isso. O homem tanto pode fazer da eternidade uma felicidade eterna, como também pode torná-la uma desgraça perene em sua vida. E Jesus falou de um caminho largo e também de um caminho estreito. Em outros termos, se referindo à eternidade, Jesus comparou a eternidade como sendo algo que nós teremos acesso através de duas portas, ou através de dois caminhos. Uma porta muito larga, por onde muitos entram, né, levando a uma eternidade longe de Deus, ou então uma outra porta muito estreita, por onde poucos entram por ela, levando até a presença de Deus. Ou então um caminho muito espaçoso, por onde muitos trilham, que os levam a uma vida distante de Deus lá na eternidade, ou então um caminho estreito.
e são poucos os que trilham por ele. Jesus usou essas figuras para falar do conceito de eternidade, para mostrar-nos que existe sim uma vida após a morte. E Jesus claramente afirmou que haverá um julgamento, também se referindo à eternidade ou a uma vida eterna. Ele diz que determinará a bênção para uns e a maldição para outros. Está lá em Mateus capítulo 25, onde Jesus fala dos bodes e das ovelhas, onde as ovelhas ficarão à sua direita e receberão as palavras de boas-vindas no grande dia do julgamento final, no grande dia quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estiverem à sua esquerda, se referindo aos bodes, ele também dirá que esses não serão bem-vindos, esses não serão recepcionados para viverem a eternidade na presença de Deus. E Jesus usou várias figuras, várias metáforas para mostrar-nos assim que a realidade, ela faz parte desse tema. Ou seja, a eternidade é algo que nós precisamos crer. Mas para muitos, infelizmente, pensar na eternidade constitui-se assim um pesadelo, uma verdadeira dor de cabeça, Muitos dizem até que não tem tempo para pensar nesse assunto. Mas eu pergunto para você, o que é que você pensa a respeito da eternidade? Para você será algo venturoso ou não? Para você será algo que lhe trará felicidade ou infelicidade? É importante você pensar a respeito disso, porque a nossa vida aqui, neste mundo, determinará a vida que nós teremos lá na eternidade. As nossas atitudes, aquilo que nós decidirmos aqui, se refletirá lá na eternidade. E é preciso você vivê-la agora, é preciso você aguardá-la prazerosamente, tendo Jesus em seu coração, tendo Cristo em sua vida. Mas, por fim, eu creio que seria interessante também nós pensarmos na eternidade nos seguintes termos, ou através de uma última pergunta, que é a seguinte: onde você passará a eternidade? Você já parou para refletir sobre isso? Você já imaginou o que vai acontecer após a sua partida deste mundo? O que você tem feito para se preparar para a eternidade? Tudo na vida exige de nós um planejamento. Nós nos planejamos para casar, não é verdade? Nós nos planejamos para uma viagem, nós nos planejamos para fazer o vestibular, para fazer um concurso público, nós nos esforçamos para diversas coisas nesta vida. Existem até pessoas que já planejam, em que caixão irão se deitar, depois de morrer. Muitos se preocupam com a beleza do caixão, muitos até pagam planos, em funerárias, para garantirem uma tranquilidade para a família, para não deixar dívidas para os familiares. Mas são poucos os que se preparam para a eternidade. São poucos os que se preparam para um encontro com Deus. E lá em Amós capítulo 4, versículo 12, um texto muito conhecido por todos nós, a palavra de Deus nos diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E eu pergunto, onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? Você está preparado? Você está planejando onde passará a eternidade? Nós precisamos estar sim preparados para esse grande dia em que nós também prestaremos contas diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 14, de 10 a 12, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desse texto. Romanos capítulo 14, versículos de 10 a 12. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a prestação de contas que nós teremos que prestar diante de Deus, ele diz o seguinte: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também,
Por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não engane-se, meu amado. Não pense que vai ser seu pai, que vai ser sua mãe, que irá responder por você diante de Deus. Será você mesmo. É você que irá se apresentar diante de Deus, diante do seu Criador, para prestar contas de tudo aquilo que você fez e que você deixou de fazer nesta vida. E é preciso que nós nos preparemos para esse encontro com Deus. Quantos estão preocupados com a eternidade? Quantos estão preocupados com a vida após a morte? Amados, estar preparado ou não é uma questão de escolha, é uma opção. E cada um de nós temos que tomar a nossa decisão em relação a Cristo. Lá em Lucas, capítulo 23, do versículo 39 a 43, nós temos uma narrativa muito interessante a respeito de dois homens que foram também crucificados ao lado de Jesus. Uma história que todos conhecem. Quando um daqueles homens, não acreditando em Cristo como sendo Filho de Deus, tentou colocar em dúvida a própria filiação de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te e também a nós. Mas o outro ladrão, aquele malfeitor, que também estava do outro lado de Jesus, ele disse: olha, mesmo você estando nesse estado, você não reconhece o seu erro, você não reconhece o seu pecado. Esse aí não fez mal nenhum. Nós merecemos sim esse castigo. E ele, dirigindo-se a Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E todos sabem a resposta de Jesus. Quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era a promessa de Deus, através do seu Filho, para aquele homem. A mesma promessa que hoje Deus está aqui relembrando a nós, renovando diante de nós. Porque o nosso Deus é fiel, amados irmãos. Ele não falha em suas promessas. E dentre as suas promessas, nós temos a esperança de uma vida eterna. Nós temos a esperança de vivermos eternamente na presença dEle. Nós sabemos que tudo é uma questão de escolha, eu repito. E você precisa fazer a melhor escolha. Você precisa tomar a melhor decisão da sua vida. Tudo é uma questão de escolha. A parte de Deus já foi feita lá na cruz, quando Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas a nossa parte, nós também devemos tomar. Nós também devemos fazê-la. Nós precisamos escolher onde passaremos a eternidade. Tudo só depende de nós. Tudo só depende de você. E é preciso que você reflita a respeito dessa questão. A eternidade que Deus colocou em seu coração. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, mais uma vez a palavra de Deus nos diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, ou seja, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, você um dia irá tratar pessoalmente com o seu Criador. Você irá apresentar-se diante dele e você vai ter que prestar contas diante do Pai. E mais uma vez eu pergunto: onde você passará a eternidade? Conta-se que certa vez um homem muito rico, ele planejou uma casa que lhe proporcionasse o mais absoluto conforto, segurança, uma casa que pudesse dar-lhe segurança, tudo aquilo que nós imaginamos de uma mansão, beleza, né? Que todos os olhos assim possam exigir. E ele empregou todo o dinheiro possível, e ao terminar ele percebeu que tinha construído de fato
uma grande mansão, uma bela casa. Era uma casa, sem dúvida alguma, grandiosa, né, que tinha uma beleza indescritível. Mas ele, após construir aquela casa, mudou-se com toda a família para dentro daquela casa. E ali ele passou apenas 2 dias, porque no segundo dia ele teve um colapso cardíaco. E tudo aquilo que ele construíra, tudo aquilo que ele planejara, ficou para trás. Ele se preparou para entrar naquela casa bonita, rica, confortável, que oferecia tudo que a família assim desejava. E muitas pessoas nesta vida, às vezes, agem como esse homem. Se preparam para o aqui e agora, mas se esquecem daquilo que vem depois. É preciso que você pense na eternidade. Que tipo de conceito você tem a respeito da eternidade? E mais uma vez, para terminarmos, eu pergunto: onde você passará a eternidade? A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 26, diz assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muitas pessoas que em seus planejamentos, em seus projetos de vida, se preocupam apenas com as coisas materiais deste mundo, mas se esquecem do mais importante, se esquecem da alma. Esquecem que a sua alma é imortal. A nossa alma precisa ser cuidada. A nossa alma precisa ser tratada. É preciso que você também faça isso. É preciso que você decida fazer isso nesta noite. É preciso que você pense mais na eternidade. Pense mais em Deus. Pense naquilo que Ele tem para você, não apenas neste mundo, mas o que Ele tem preparado para você lá na eternidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Mesmo sentados, como os irmãos se encontram, eu gostaria de orar, de pedir a Deus que neste momento você refletisse um pouco mais. É a oportunidade que Deus, na verdade, está te concedendo, para que você saia daqui com outro conceito a respeito da eternidade, para que você se dirija até a sua casa pensando mais na vida eterna que Deus preparou para você, na vida eterna que Jesus veio para lhe dar através da sua morte, através do derramamento do seu sangue precioso, que nos perdoa de todos os pecados, de todas as nossas iniquidades. Eu gostaria que você nesse momento elevasse o seu pensamento a Deus. Pense naquilo que Deus tem de bom para você. O melhor Deus tem preparado, Ele já preparou desde a fundação do mundo. Ele planejou para você uma morada eterna. Ele planejou para você uma vida eterna ao lado dele, através de Jesus. Basta simplesmente que você dê espaço, que você abra o seu coração para que Cristo faça morada, para que o Senhor Jesus faça diferença em sua vida, tornando você uma nova criatura. Como diz a palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você quer ser essa nova criatura? Você que está orando aí neste momento, se você deseja ter essa experiência com Deus, aí mesmo onde você está, dê um sinal com as suas mãos. Eu quero orar por você. Há alguém nesta noite que deseja ter essa experiência com Cristo? Não tenha medo, não sinta-se envergonhado. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida diante do Pai, diante de Deus. Há alguém nesta noite? Vamos então orar? Pai de amor, mais uma vez nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos ao Senhor porque tu preparastes uma morada eterna para todos aqueles que creem em Jesus. E aqui nós confessamos que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. É Ele quem nos concede o passaporte para a eternidade. É Ele quem nos garante uma vida eterna ao teu lado, ao Senhor. Por isso, Pai, nós te servimos com alegria, com prazer, com satisfação. E sabemos que esse é um grande privilégio que o Senhor nos concede,
de estarmos aqui neste lugar, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Ó Pai, nós te pedimos por aqueles que ouviram nesta noite a tua palavra, para que eles reflitam mais, para que eles entendam qual é a tua santa e perfeita vontade, e que eles possam verdadeiramente, ó Senhor, tomar a decisão certa na vida, de seguir a Jesus, de aprender mais de ti e te conhecer melhor. Pai, muito obrigado, porque tu nos trouxestes aqui com este propósito, de louvar e engrandecer o teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu passo a palavra ao pastor Edivan e agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós vamos cantar uma música. A irmã Dilce vai nos ajudar com uma música especial e nós vamos responder essa mensagem. Você crê na palavra de Deus? Creio que sim, eu também creio. A palavra de Deus nunca foi tão clara como hoje e nós vamos cantar a nossa resposta. Vamos ficar em pé? Vamos cantar, irmã Dilce. E o apelo continua, um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, você crê, você sabe onde você vai passar a eternidade, você sabe o que é isso, você sabe o que é vida após a morte, você está preparado? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta. Se você deseja, eu convido você a sair do seu lugar. Sair do seu lugar. A palavra de Deus merece uma resposta. Saia do seu lugar e venha aqui, enquanto nós cantamos. 259. Vamos cantar com toda a força. Com toda a força. 259. Hoje tu tens uma escolha. Qual será no futuro o teu lar? Hoje Cristo te quer libertar. E se há alguém entre nós que deseja, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos cantar com toda a força. Você tem vivido aqui, tem estado entre nós, tem estado na igreja, mas não está preparado, para a vida eterna, para a vida após a morte. Você não está preparado, você precisa fazer um pacto com Deus. Nessa noite, faça um pacto com Deus. Entregue sua vida a Jesus hoje. Faça uma escolha que vai mudar tudo. Vai dar uma reviravolta na sua existência.
Irmãos, você pode receber de Deus o perdão dos seus pecados e viver agora, daqui em diante, seguro na mão de Deus, seguro na mão de Deus, sabendo que vai para Deus, estando já com Deus. Falta-lhe essa segurança, falta-lhe essa alegria. O apóstolo, o salmista Davi chama de alegria da salvação. Alegria da salvação é não ter medo de morrer. Não ter medo de morrer. Se decide deixar. Mônica, ela morre de medo de morrer. Da gente fala em morrer, ela diz: morre tu. Ela tem medo. Ela viu a mãe dela morrer e chora até hoje a morte da sua mãe. Vive quase só depois da morte da mãe. A mãe era uma grande companheira dela, nós conhecemos. Era também aqui da igreja. Chegaram juntas aqui para a igreja há 15 anos atrás. Mas Deus vai tirar o medo de Mônica de morrer. Deus vai mostrar a Mônica como é o céu. Ela já me perguntou: pastor, como é que é o céu? Que negócio é esse de vida eterna? Como é que é isso? Ser salvo? Que é isso? Ela faz essas perguntas assim. E a gente conversa muito. A gente conversa muito. Deus vai tirando dela o medo de morrer. Que todos nós vamos morrer um dia. Ela sabe que também vai morrer. Não quer não. Mas não adianta não querer, né? Não adianta. Você quer perder o medo de morrer? Você quer perder o medo de morrer? Entrega a sua vida a Jesus agora. Você quer ter certeza da salvação, da vida eterna? Entrega a sua vida a Jesus agora. É um ato de fé. É Deus que vai dar a você a alegria da salvação. Você nasceu na igreja, nasceu no evangelho, mas está desviado, está afastado. Quer se reconciliar? Quer ter de novo a alegria da salvação? Vem aqui. A gente vai orar por você. Tem alguém assim? Que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar? Tem alguém assim? Quer voltar? Sua mãe está orando por você, seu pai está orando por você, seu irmão está orando por você, a igreja está orando por você. Você quer voltar?
Você está fora, quer voltar? Eu vou te dizer uma coisa, é tão sério isso, que a gente poderia passar a noite toda aqui, chamando. Tal é a seriedade dessa decisão. Tal é a oportunidade que Deus está dando através da mensagem rica da palavra de Deus que nós ouvimos. Onde passarás a eternidade? Você sabe. A Bíblia vai te mostrar onde você vai passar a eternidade se você entregar a vida a Jesus. Você quer? Vem aqui à frente. Vem. Em nome de Jesus. Vem. Vem. Vamos cantar a última estrofe. Como se fosse a última chance. A última oportunidade, a última estrofe. É claro que você pode ter outras, e eu espero em Deus que você tenha outras oportunidades. Mas vamos pensar que esse é o último dia, o último momento. O que você faria? Se esse fosse o último dia, se essa fosse a última ocasião, o que você faria? Então faça isso. Pode ser. A chance de esse ser o último dia é grande, meu velho. É grande. Por isso, entregue sua vida a Jesus agora mesmo. Nós vamos cantar a última estrofe. A última estrofe. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, venha aqui à frente. Nós vamos recebê-lo em nome de Jesus. Reconcilia-te com teu Deus. Reconcilia-te com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Foi o que disse o pregador. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos pela vida de Mônica. Continua dando a ela, Senhor Deus, conforto da tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a sua amiga que está no hospital. Abençoa a sua família, Senhor Deus, seus irmãos, seus sobrinhos, sua casa, Senhor Deus. Abençoa ela, Senhor. Dá a ela entendimento a respeito da vida eterna e tira dela, Senhor, o medo da morte. Cada dia, e de nós. Ensina-nos a viver, Senhor, e ensina-nos a morrer. Nós te rogamos, Senhor Deus, e te agradecemos pela vida do pastor Maurício, pela sua casa, e graças te damos, Senhor, pela mensagem que tu enviaste através do teu servo para nós. Continua falando ao nosso coração, Senhor. Quem sabe um dia, quem sabe, Senhor, nós voltaremos. Espera por nós, Senhor Deus, não desista de nós. Nós te rogamos no doce nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, Filho de Deus, e que a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos ouvir mais uma vez o coral. E assim nós nos despediremos.
Quase que eu me esquecia, me lembrei agora no finalzinho do aviso de Ana Cláudia. Sexta-feira, no seminário, na capela do seminário, vai haver uma apresentação de um coral, de um grande coral, e de pianistas de nome aqui em Pernambuco, que vão se apresentar numa apresentação beneficente. Ana Cláudia precisa de mais um tratamento, de mais cuidados médicos e cirurgia, e por isso ela está fazendo mais esse encontro musical chamado Música para Viver 2. Música para Viver 2. E aí, Vanessa e Cláudio têm os ingressos. Se você quiser ajudar, é uma boa forma de participar. Viu? Ana Cláudia tem uma enfermidade rara e ela precisa fazer um tratamento caro, e por isso os músicos têm se unido a ela
e ela tem feito esse música, já foi música 1, agora música para viver 2, e devemos estar ali na próxima sexta-feira. Procure com Vanessa e Cláudio os ingressos. Muito bem.